Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 10, que tem como título A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Neste trimestre, estamos alternando entre teologia prática e teologia sistemática. A aula passada foi mais voltada à teologia prática. Esta aula está mais para o campo da teologia sistemática. Os nossos objetivos evidenciam isso. Em primeiro lugar, nós devemos mostrar quem foi Jesus Cristo. Faremos isso à luz das Escrituras com auxílio da teologia sistemática. Em segundo lugar, saber o que os homens diziam ser Jesus. Para os homens da época e de agora, quem é Jesus? O que eles pensam a respeito do Cristo, Filho de Deus? E por fim, conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Por que é que ele é único? Responderemos esta pergunta no ponto de número 3. O certo é que essas finalidades aqui serão atingidas mediante a explicação dos tópicos e subtópicos que estão na lição. Isto é, a lição é o nosso roteiro. Por esta razão, é importante que professor e alunos estejam em posse dela quando estiverem em classe. Iniciemos, portanto, o nosso comentário pelo nosso texto principal, que nos diz: "E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Mateus, capítulo 21, versículo 21. Temos aqui em tela, no nosso subsídio, a tradução NVI e leremos o versículo 21 ao 23, que nos diz: "Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel", que significa Deus conosco. O anjo que falava com José revelou, antes do nascimento da criança, o sexo, o seu nome e a sua missão. Não é? Maria e José deveriam chamá-lo de Jesus. Era um menino. E o nome Jesus significa Jeová é salvação, ou Jeová o Salvador. Em concordância com esse nome, ele cumpriria uma missão bem específica. Ele salvaria o povo dos seus pecados. Essa criança que estava sendo gerada no ventre de Maria era o próprio Jeová visitando a terra a fim de salvar o seu povo da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. O anjo explicou a José que o que estava acontecendo ali naquela ocasião não era fruto de uma tragédia, não era pecado cometido por Maria, mas era cumprimento de promessa, tanto que Mateus, ele cita o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Olha, o que está acontecendo aqui e agora é o cumprimento daquilo que registrou Isaías em seu livro. Glória a Deus. E eu acho bonito aqui um texto do Michael Green, não é? Ele está correto em dizer que Mateus registra no primeiro capítulo de seu evangelho a progressão da revelação de Deus. Eu achei isso aqui muito bonito. O que estava acontecendo ali era cumprimento de promessa, era Deus falando não só a José, não só a Maria, mas falando a todo o mundo. E o Michael Green diz: primeiro, Deus falou por meio da história, fica claro na genealogia de Jesus, Mateus 1, versículo do 1 ao 17. Segundo, Deus falou por meio de sonhos. 5 vezes nos 2 primeiros capítulos, Deus se fez conhecer por meio de sonho. Terceiro, Deus falou por meio de anjos, seus mensageiros. Quarto, Deus falou por meio das Escrituras, uma vez que tudo isso que estava acontecendo era para que se cumprissem as Escrituras, deixando aqui claro a confiabilidade do Antigo Testamento e a unidade das Escrituras. E quinto, Deus revelou a si mesmo por meio do seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco. É um texto pequeno, nosso texto principal, mas é um texto grande em significado histórico e grande em conceitos teológicos. O menino nasceu, Cristo encarnou por meio do nascimento virginal a fim de salvar o seu povo. O resumo da lição nos diz: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Aqui está bem sintetizado o que veremos nos pontos e subpontos.
nós veremos que Jesus é de fato Filho de Deus, ele é o Deus Filho, não D minúsculo, D maiúsculo, ele é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar pecados. Não há outro meio pelo qual o homem chegue à salvação. Aqui nós vemos a exclusividade do cristianismo, a exclusividade, singularidade, não só da pessoa de Jesus, mas também de sua obra. Aleluia. Meus irmãos, vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta, que é o ponto de número 1. Quem foi Jesus? Depois nós falaremos sobre o que os homens dizem a respeito de quem ele é. Quem dizem os homens que eu sou? E, por fim, vamos concluir falando sobre a sua exclusividade, porque Jesus é único, né? A sua singularidade. Mas antes eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo pelo YouTube que, ao se depararem com essa pré-aula, cliquem no botão aqui de joinha, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Aqui nos comentários, coloquem qualquer coisa, amém, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor. Comente algum aspecto da aula, faça algum complemento, certo? Porque se você fizer tudo isso que eu acabei de pedir, acabei de indicar, você tornará o YouTube um evangelista. O YouTube vai concluir com suas ações que o conteúdo desse vídeo é relevante e vai indicá-lo automaticamente para mais pessoas. Você fará com que essa palavra chegue a um público maior. Em reciprocidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo, em um link azul, o subsídio que estou utilizando como roteiro, certo? Meus irmãos que fazem parte da ferramenta EBD, estão me assistindo pela plataforma da ferramenta, um abraço especial a todos vocês. Quem ainda não é assinante da ferramenta EBD, o link também está aqui na descrição do vídeo. Lá na plataforma da ferramenta, você vai encontrar materiais exclusivos por um preço simbólico. Esses materiais são postados semanalmente com antecedência. Fluxograma, infográfico, cursos de capacitação, slide profissional, dinâmica, material complementar e uma infinidade de outros recursos que só recebe, só desfruta quem é aluno da ferramenta EBD. Não perde tempo. O link também está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Quem foi Jesus? Subponto 1 nos diz: ele estava com Deus. O texto da lição nos fala: para que iniciemos este estudo, devemos compreender que Jesus é antes da criação. E aqui nós estamos falando de aspectos divinos de Cristo. Antes que houvesse a grandeza de medição que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos, Jesus já existia. Ele é eterno. Ao se referir ao Salvador, João nomeia como o Verbo e diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e não um Deus, como tem na tradução Novo Mundo. O Verbo era Deus. Jesus não somente era Deus, mas também estava com ele antes da criação e fez todas as coisas. O Evangelho de João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João escreve a partir de uma perspectiva diferente. E seu objetivo é justamente demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele deixa isso claro no seu evangelho. Ele seleciona pelo menos 7 milagres bem específicos para provar a divindade de Jesus. Primeiro, ele seleciona o milagre da transformação da água em vinho. Segundo, a cura de um oficial do rei. Terceiro, a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Quarto, a multiplicação dos pães em peixes. Quinto, Jesus andando por cima do mar. Sexto, a cura de um cego de nascença. E por fim, um dos milagres mais extraordinários de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Todos esses milagres foram selecionados para mostrar a divindade de Jesus. Se você perguntasse a João, quem é Jesus? De forma resumida e em uma única sentença, João responderia: ele é o Filho de Deus. Mas eu separei aqui uma quantidade de textos, todas extraídas do Evangelho de João, respostas de quem é Jesus dentro desse Evangelho. Você está com paciência? Vamos lá. Quem é Jesus?
Em João 1:1, ele é o verbo divino. Em João 1:3, ele é o criador de todas as coisas. Em João 1:9, ele é a luz verdadeira. Em João 1:18, ele é o Deus unigênito. Em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1:34, ele é o Filho de Deus. Em João 1:41, ele é o Messias. Em João 1:45, ele é Jesus de Nazaré. Em João 1:51, ele é o Filho do Homem. Em João 2, do 1 ao 12, ele é o que transforma a água em vinho. Em João 2, capítulo 3, versículo ao 21, ele é o purificador do templo. Em João 3, versículo do 1 ao 2, ele é o mestre divino. Em João 3, 16 e 18, ele é o Filho unigênito de Deus. Em João capítulo 4, versículo de número 14, ele é a fonte de água viva. Em João 4:42, ele é o Salvador do mundo. Em João 5:22 ao 30, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Em João 6:41, ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João 6:48, ele é o pão da vida. Em João 7:37 ao 38, ele é a água viva. Em João 8:12, ele é a luz do mundo. Em João 8:31 ao 36, ele é o libertador de Israel. Em João 9, versículo do 1 ao 7, ele é o restaurador da vista aos cegos. Em João 10:7, ele é a porta das ovelhas. Em João 10:11, ele é o bom pastor. Em João 11:25, ele é a ressurreição e a vida. Em João 12:13 ao 14, ele é o bendito rei de Israel. Em João 13, versículo do 1 ao 20, ele é o grande servo lavando os pés dos discípulos. Em João 14:16, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 15:1, ele é a videira verdadeira. Em João 16:33, ele é o vencedor do mundo. Em João 17:1 ao 26, ele é o sumo sacerdote intercessor. Em João 18, do 1 ao 27, ele é o mestre traído e negado pelos discípulos. Em João 19:1 ao 37, ele é o Salvador crucificado. Em João 20, do 1 ao 17, ele é o Salvador ressuscitado. Em João 20:28, ele é o Senhor Deus. Em João 20:31, ele é o Cristo. Em João 21, 1 ao 19, ele é o restaurador dos discípulos arrependidos. Então, esse é quem João diz ser Jesus. Em resumo, não é? Resumindo aqui o nosso texto bíblico, que o comentarista da lição aqui evidencia, João 1, do 1 ao 2, no princípio ele era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. O Norman Geisler, ele tem uma frase aqui que eu uso bastante, não é? Resumindo aqui, ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Vou repetir. Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele é Deus eterno, pré-existente, soberano, não é? Ele é o Deus Filho. O segundo subponto nos diz a vinda anunciada por profecias. Quem é Jesus? Ele é aquele cujo conteúdo do Antigo Testamento, todo o conteúdo do Antigo Testamento se propõe a apontar para ele. Foi o que o Senhor disse aos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Olha, todo o Antigo Testamento, lei, profetas, livros de sabedoria, todo o Antigo Testamento falava a respeito dele, dizia algo a respeito dele, convergia nele. E aqui, o propósito desse subponto aqui é justamente mostrar que os profetas profetizaram e aquilo que os profetas falaram sobre a vida e o ministério de Jesus se cumpriu com a sua encarnação. Primeiro, a questão do nascimento virginal. Isaías 7,14 profetizou. Temos o cumprimento em Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 23. O nascimento em Belém. Temos a profecia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O cumprimento em Mateus capítulo 2, versículo 1. Ele seria descendente de Davi. Isaías 11:1. Temos o cumprimento. Romanos 1:3 nos diz acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Temos o seu ministério profetizado na Galileia. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 2. O cumprimento. Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 14. A cura de enfermidades. Isaías 53:4. O cumprimento. Mateus 8, 16 ao 17.
A entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9:9. O cumprimento, João, capítulo de número 12, versículo 13 ao 15. A traição por 30 moedas de prata, Zacarias capítulo 11, versículo 12 ao 13. O cumprimento, Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 15. O silêncio diante de seus acusadores, Isaías 53:7. O cumprimento, Mateus capítulo 27, versículo 12 ao 14. A crucificação entre malfeitores, Isaías 53:12. O cumprimento, Marcos capítulo 15, versículo 27 ao 28. E a lista aqui seria enorme, enorme. A relação entre profecia e cumprimento no ministério e vida de Jesus. Então ele é aquele profetizado pelas Escrituras. E o terceiro subponto nos diz, nascido de mulher. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, não é? E ele nasceu de mulher. Ele é homem. O texto da lição nos diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Presta atenção, chegou a plenitude dos tempos. É o que o texto diz, né? É o texto completo de Gálatas 4:4 e o versículo 5. Quando chegou a plenitude dos tempos, o momento certo, o tempo determinado pelo Pai, todas as condições necessárias para o surgimento do Cristo, para a encarnação do Verbo, Deus enviou seu Filho. O Filho é pré-existente, o Filho é eterno, o Filho já estava com o Pai. Deus enviou o Filho e ele encarnou por meio do nascimento virginal. Ele nasceu, ele calçou as nossas sandálias. Ele se vestiu de humanidade. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Então, nós entendemos, à luz desse texto aqui, que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. O nome desta doutrina é a doutrina da união hipostática. Ou seja, ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Em Cristo, essas duas naturezas se manifestam. Ele é homem e ao mesmo tempo ele é Deus. Isso aqui é um grande mistério. Ele é singular nesse aspecto, né? Ele é singular nesse aspecto, 100% homem e 100% Deus. Qual a relevância dessa doutrina? Ele precisava ser Deus para oferecer um sacrifício perfeito e de valor infinito. E também precisava ser homem para nos representar. Nessa linha de pensamento, William Hendrickson esclarece que para nos salvar, Jesus precisava ter em uma só pessoa tanto a natureza divina como a humana. A divina para poder dar a seu sacrifício um valor infinito. E a humana, porque já que foi um homem, Adão que pecou, um homem deveria pagar o preço pelo nosso pecado, entregando a sua vida a Deus em perfeita obediência. A doutrina da união hipostática, de que Jesus é 100% homem e 100% Deus, é um dos pilares do cristianismo. O comentarista, ele vai falar aqui de algumas doutrinas heréticas que tentam negar ou a natureza humana de Cristo, dizendo que ele era um espírito, não é? Que ele não tinha corpo, ou tentar negar a divindade de Jesus. Então, nós precisamos responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, ele é aquele profetizado nas Escrituras, e ele é não só o cumprimento das promessas, mas ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. O ponto de número 2 diz: quem dizem os homens que eu sou? Subponto 1. Quem dizem os homens que eu sou? O texto da lição nos fala. Essa pergunta feita pelo próprio Jesus aos discípulos, ela foi feita pelo próprio Jesus aos discípulos, ainda é válida para os nossos dias. Jesus questionou, interrogou seus discípulos e essa pergunta, ela continua a ser feita. Quem é Jesus? Quem os seus alunos, o que seus alunos têm o entendimento que eles têm a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você, professor? No século XX, diz o comentarista, um ex-ateu irlandês, professor de literatura de Oxford e Cambridge, acho que é assim que cita, perdão, o C.S. Lewis, ele proferindo uma série de palestras pelo rádio aos seus conterrâneos por ocasião da Segunda Grande Guerra,
Desafiou seus ouvintes a pensarem acerca de Jesus e das suas declarações após ler os evangelhos e ter aceitado a Jesus. Lewis deu 3 opções aos seus ouvintes, com base no que Jesus disse e fez nos evangelhos. Jesus poderia ser um louco, um mentiroso, ou estava falando a verdade, de que realmente era Deus. E nós veremos estas opções à luz da palavra, ou seja, os demais subpontos se propõem a falar do trilema de Lewis. Mas é importante dizer aqui aos irmãos, olhar para o texto bíblico aqui, a pergunta, não é, que Jesus ele faz aos seus discípulos. O texto é Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16. Olha o que o texto bíblico diz. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então a pergunta não é necessariamente, nesse primeiro momento, para saber o que os discípulos pensavam, mas o que eles tinham ouvido de outras pessoas. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus, na resposta dos outros, ainda está na esfera do comum. Lógico que as comparações aqui são bonitas, né? Jeremias, um homem quebrantado, Elias, um homem poderoso, João Batista, não é? Um dos profetas. Porém, todas estas respostas aqui, por mais que na mente de quem falava fosse elogios de mais alta qualidade, estavam, de certa forma, desrespeitando Cristo, porque Jesus dizia que era o Filho de Deus. E alguém dizia, não, ele é Jeremias, ele é um homem. Entende? É por isso que Jesus, ele torna a pergunta mais pessoal. Eles estão falando isso, ok. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava conduzindo seus discípulos ao processo de maturidade, ao processo de esclarecimento. Jesus estava trabalhando os seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro recebe revelação do alto e dá aquela enfática declaração, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Estão dizendo que tu és Jeremias. Não, tu é maior do que Jeremias. Estão dizendo que tu és Elias. Não, tu és maior do que Elias. Alguns por aí estão dizendo que tu é um dos profetas. Não, tu és maior do que todos os profetas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é o fundamento da igreja. Não é essa declaração. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E é sobre ele que a igreja está firmada. E é por conta disso que as portas do inferno não prevalecem. E, meus irmãos, os próximos subpontos nos colocam em contato com o trilema de Lewis. E eu resumi aqui todos esses subpontos em apenas um em nosso subsídio. O trilema de Lewis, ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Nós só podemos escolher uma dessas 3 opções a respeito do que pensamos sobre quem é Jesus. Jesus alegou ser Deus. Ah, não, ele nunca disse isso, ele nunca disse que era Deus, ele disse sim. E é por essa razão que os escribas e fariseus buscavam matá-lo. Quando ele dizia ser filho de Deus, ele dizia ter a mesma essência. Não é à toa que eles pegavam em pedras para apedrejar quando Jesus falava isso. Então ele se declarava ser Deus, ele se declarava igual ao Pai. Ele se declarava igual ao Pai. E diante desta declaração, nós temos aqui pelo menos 3 possibilidades, apenas 3 possibilidades. Primeiro, Jesus acreditava sinceramente que era o Filho de Deus, contudo ele estava enganado, a ponto de estar disposto a morrer por isto. Isto o colocaria na categoria de louco. Ele dizia que era Deus, mas ele estava enganado a respeito disso. Então ele era louco. Se ele não era Deus, ele era louco. Segundo, Jesus sabia que não era o Filho de Deus, mas estava disposto a mentir acerca disto. Isto não apenas faria dele um mentiroso, mas também faria dele um homem mau, porque ele estaria enganando as pessoas de propósito e muitas delas sofreriam e morreriam por crerem nele. Então, ele seria um mentiroso, um homem perverso, um homem mau, se ele assim o procedesse. Ele sabia conscientemente que não era Deus, mas dizia que era Deus. E a terceira e última opção, Jesus era quem afirmou ser
o Filho do Deus vivo. Nós não podemos simplesmente dizer que Jesus era um bom homem. Ele foi apenas um bom homem. Não, ele não foi um bom homem, porque ele dizia que era Deus. Então não podemos dizer que ele foi um bom homem se ele dizia que era Deus, não era Deus, porque ele seria um mentiroso ou um louco. Ele não seria um bom mestre moral. Ele é simplesmente um exemplo de humanidade. Não! Não, porque ele seria mentiroso e louco. Aí, diante desse trilema, Lewis conclui seu argumento. Palavras do próprio Lewis. Desse modo, somos confrontados com uma alternativa assustadora. É um ex-ateu que está falando aqui. Este homem sobre o qual estamos falando ou era e é exatamente o que afirmou ser, ou era louco ou algo pior. Porém, parece-me óbvio que ele não era louco nem demoníaco. Consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou improvável que pareça, tenho de aceitar o fato de que ele era e é Deus. Deus veio em forma humana a este mundo ocupado pelo inimigo. Lewis era ateu. E esse ateu chegou a essa conclusão. Ele é Deus. Esse é o trilema de Lewis. Glória a Deus. O que os homens pensam a respeito de Jesus? Você pode correr para cá, você pode correr para lá, ouvir teólogo liberal, ouvir ensino progressista, mas você vai parar aqui nesse trilema. Ele é Deus. Terceiro ponto, porque Jesus é único. E a lição nos responde em 2 subpontos. Por que ele é único? Primeiro subponto, só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. Por que Jesus é único, não é? Porque ele é o único caminho para a salvação, ele é o único salvador, ele é o único que pode, de fato, transformar o homem. A exclusividade de Cristo como o único caminho para a salvação é claramente afirmada nas Escrituras. João 14:6, Jesus declara, eu sou o caminho. O texto não diz um dos caminhos. Não, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta declaração é essencial para a fé cristã, pois estabelece que a salvação não pode ser alcançada por qualquer outro meio, pessoa ou sistema religioso. Qual é o caminho para se chegar ao Pai? Jesus. Então, diante desse fato, nós entendemos que o cristianismo, ele é exclusivo. Ele é sim exclusivo. Se o cristianismo é verdade, as demais religiões são falsas. Só se uma das demais religiões é verdadeira, o cristianismo é falso. Jesus é o único caminho. Não há nenhum outro nome, nenhum outro sistema religioso, não. Ele é único porque, de fato, é o único caminho. É o único que pode transformar o homem. Aí, nós temos também aqui a questão da singularidade do seu sacrifício. Aquilo que ele realizou na cruz do Calvário, a sua obra, é um dos temas centrais da teologia cristã. O sacrifício de Cristo foi único e irrepetível, satisfazendo a justiça de Deus e proporcionando perdão para todos os que creem. É por isso que o apóstolo Pedro diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome, por mais famoso que o nome seja, está a 7 palmos do chão. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E ainda dentro desse subponto aqui, eu falei aqui sobre a singularidade de Cristo como o único caminho para Deus, o sacrifício expiatório de Jesus e a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é a confirmação de sua vitória sobre o pecado e a morte e a garantia da nossa salvação. Por todos esses aspectos, Jesus ele é único, ele é singular. E o segundo subponto nos diz, ele nos concede o Espírito Santo. João Batista nos diz que ele nos batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com fogo. João, ele já profetizava isso, ele já falava a respeito desse acontecimento antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério. Quem é que batiza no Espírito Santo? É Jesus. Quem é o doador do Espírito? É Jesus. Nos evangelhos, nós temos textos que confirmam isso.
Ele diz em João capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Mesma essência, igual, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa promessa de efusão do Espírito Santo, ela é cumprida no dia de Pentecostes. O texto de Atos capítulo 2 nos deixa isso muito claro. Jesus prometeu, Jesus cumpriu a sua promessa como doador do Espírito, como aquele que derramaria do seu Espírito. E esse Espírito habitaria continuamente conosco. A concessão do Espírito Santo por Jesus não foi um evento isolado, mas uma realidade contínua para todos os crentes. Ele é o doador do Espírito Santo. Então, meus irmãos, em resumo, olhando para a nossa lição de número 10, acredito que cumprimos esses objetivos. Mostrar quem foi Jesus, ele é o Filho de Deus, profetizado no Antigo Testamento, cujas profecias foram cumpridas em sua vida e ministério, no Novo Testamento. Ele é 100% homem e 100% Deus. Saber o que os homens diziam a respeito de quem era Jesus. Ele não era um profeta, não era um homem, simplesmente não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Falamos aqui sobre o trilema de Lewis, certo? E por fim, conscientizar de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único. Único em que sentido? Único em suas ações, único em quem ele é, singular em quem ele é. Ele é o Filho de Deus, somente ele salva, somente ele liberta, somente ele perdoa pecados, e ele é único porque ele é quem concede o Espírito Santo. Ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum sistema, nenhum conjunto de doutrinas, nenhuma outra religião se ouvirá falar do Espírito Santo de Deus. Porque é Jesus quem concede, quem dá, quem doa o Espírito. Ele é singular em todos esses aspectos. Então, meus irmãos, vamos encerrar por aqui o nosso comentário, mas eu quero lhe agradecer por ter chegado ao fim da aula. Se você chegou, coloca um amém aqui embaixo. Mas, Murilo, eu cheguei até o fim. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Olha bem aqui no meu olho, não esqueça, abra a jaula.